Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para vocês, gentios, a fim de provocar ciúme em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios. Quem são os gentios, amados? Os não-judeus. Todo aquele que não é judeu é gentil. Visto que sou apóstolo dos gentios, Paulo falando, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme no meu próprio povo. Paulo era judeu, e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será sua aceitação senão vida dentre os mortos? Se é santa, a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, tendo o direito de agora participar da seiva que vem da raiz da oliveira, então não se glorie contra esses ramos. O que Paulo está querendo dizer aí? Não podemos nos rebelar contra Israel. Israel é a figueira verdadeira e nós fomos enxertados como ramos, a fim de que o plano de Deus salvasse uma só noiva, uma só igreja, um só remanescente que habitará na Nova Jerusalém, sendo judeus e gentios como um, pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Porém, se fizer, ou seja, se rebelar-se contra Israel, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você estará dando um tiro no próprio pé, indo contra Israel. É isso que Paulo está querendo dizer. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Mas você, gentil, permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. O que ele está querendo dizer aí? O preço é um para a salvação, para não penar por toda a eternidade no inferno. O preço é um, Jesus. Aceitar Jesus como Salvador, sendo gentil ou judeu, o preço é um. Deus igualou a humanidade em Jesus Cristo. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Quanto a eles, os judeus, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Deus é Deus, meus amores. Lembram-se de Oséias capítulo 6? Ele pode fazer a ferida, mas ele mesmo tem o poder de fechar, de curar, de ligar. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Romanos 11, dos versos 11 ao 24. Ou seja, de tudo isso que ouvimos, o que é para Deus a conversão de um judeu a Jesus, a Yeshua, não é nada. Faz parte do plano de Deus eles estarem cegos, para que nós, gentios, pudéssemos receber a verdade. Só que o nosso tempo está acabando.
como gentios para receber a verdade. Esse tempo, ele será selado com o arrebatamento. Quando a noiva em Filadélfia, que representa a igreja verdadeira, for arrebatada, virão os 7 anos para os judeus. A tribulação será para os judeus. Mas quem não aceitar Jesus até o arrebatamento ficará nessa tribulação junto com os judeus. Essa palavra saiu para mim ontem à noite, antes de dormir. E eu repasso hoje a vocês, porque entendo que este tempo dos gentios está acabando, irmãos. E os judeus enxergarão a verdade diante de muita dor, diante de muito sofrimento. Então, eu venho te convidar como gentio, e também como judeu, se você me ouve nesta hora, a ir a Yeshua. Não se vangloriar, como Paulo disse nesta palavra, mas antes temer, porque Deus tem poder tanto para nos levar ao céu, quanto para nos condenar ao inferno. A Bíblia diz: não temei aquele que mata o corpo, se referindo ao diabo, mas temei antes aquele que tem poder para lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Amém? Então, que você possa refletir. Se você é judeu, você tem tempo agora, mas o preço é Jesus Cristo, é Yeshua, o qual você rejeita. O preço para você é o mesmo que para nós, porém o tempo para isso, ele se diferenciará através do arrebatamento. É você quem escolhe. Ser arrebatado, participar de 7 anos de um legítimo casamento judeu, ou estar na pior tormenta jamais antes experimentada em toda a história da humanidade, desde o Gênesis.